Salve nação, saudações rubro-negras! Excelente resultado que o Flamengo conseguiu ontem na Bahia. 1-0 no Bahia, primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil, jogo de ida. Cara, resultado importante pensando no jogo da volta. No jogo da volta, dia 12 de setembro no Maracanã. Só que as lesões preocupam. Tá preocupante, galera. São muitas lesões. Cara, ontem perdemos De La Cruz. O Michael entra no lugar do cara e também se lesiona. Coxa, todo mundo coxa. E aí, o que fazer? Separei aqui para vocês os melhores momentos do programa F360 da ESPN Brasil, falando sobre a vitória do Flamengo e sobre estas lesões, cara. Será que os reforços serão suficientes? Pois é preocupante. Vamos lá pro vídeo então, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. Então vamos lá, professores Tite e Rogério Ceni. Depois a vitória do Flamengo jogando na Arena Fonte Nova. Vamos lá. Aqui eu tenho orgulho do futebol que a gente pratica hoje. Vai ficar o resultado, claro que vai ficar o resultado. Ah, você não ganha. Não ganho, realmente. Mas se continuarmos assim, dia após dia, se formos ajeitando, cada virada de ano tentando melhorar, eu tenho certeza que o Bahia vai progredir a cada tempo. Hoje, infelizmente, não conseguimos. O torcedor fez uma baita de uma festa lá na saída do hotel, foi muito legal. E só temos a agradecer ao torcedor. Veio novamente hoje talvez acho que o jogo mais bacana em matéria de clima, de tudo que foi feito. E, lamentavelmente, hoje a gente não consegue entregar o triunfo. Mas eu me sinto orgulhoso do trabalho, do progresso, de ver um time que joga, põe a bola no chão. Mas todos se entregam ao máximo, todos se dedicam ao máximo, se doam ao máximo. O que eu vou falar para os caras? Eu tenho que só agradecer tudo que eles fazem dentro de campo. Porque é bonito ver o Bahia jogar. Temos jogo pela frente. Não tá. Nós já fizemos um jogo do Maracanã do qual, na minha opinião, fomos melhor. Fizemos um jogo hoje no qual fomos melhor. Mas eu acho que o jogo tá em aberto. Não é porque é 1-0 aqui que acabou. Nós temos um jogo de volta e vamos continuar esse jogo no Maracanã. E o jogo de hoje tem bastante coisa aqui pra gente falar. E a felicidade da performance da equipe, sabe, das decisões que a gente tem que tomar em cima de uma sequência, das entradas dos atletas. Hoje, de novo, a necessidade do Igor, que não vinha sendo utilizado, entrou bem. Daqui a pouco machucou um atleta, nós ficamos com 10 homens. A recomposição, o BH de 9. Cara, tem um monte de coisa legal, hein? Ninguém fica escondido atrás da responsabilidade. Nos ajustamos e a equipe foi primorosa em termos de bola parada e de bola andando nas bolas aéreas, sim. A gente reajustou. O resultado para o Flamengo é muito expressivo, ganhando o Bahia, no momento que está o Bahia na Fonte Nova, o que tem jogado o Bahia, né? O resultado do Flamengo é muito expressivo para o duelo. E nesse sentido até dá para fazer um paralelo dos dois confrontos de ontem, né? Times conseguiram resultados grandes, independentemente de ser uma grande atuação, os times visitantes. E para o Bahia fica muito amargo, porque acho que até comparando com outro jogo, acho que até produziu mais que o São Paulo em relação ao Atlético Mineiro. Também acho. Tudo bem, a chance mais clara de todas ainda para mim foi a do Lucas. Mas o Bahia teve maior quantidade de chances claras, ainda que nenhuma no nível da do Lucas, em relação a um adversário muito forte, que foi sólido na defesa. O Flamengo fez defensivamente um jogo muito seguro. Mas o Bahia, assim, até mostrando o nível que ele chegou, de um Flamengo cauteloso, que teve menos de 38% de posse de bola, de um Bahia que teve as melhores chances, produziu para vencer o jogo, mas acabou perdendo numa situação de bola parada, e graças também à boa atuação do Matheus Cunha, então fica um gosto bem pesado para o Bahia, porque eu não acho que é um discurso do Ceni de dar boca para fora, querendo valorizar o time a qualquer custo, não, acho que o Bahia tem que ter orgulho de você enfrentar um Flamengo. Então, aí vamos lá. Onde se mede essa eficácia? No goleiro e no centroavante. É isso aí. Porque ontem o Bruno Henrique foi o centroavante do Flamengo, ele tem sido, né? Foi contra o Bragantino e foi ontem de novo. O homem referência mais adiantado. É ali que você decide. Você pode ter o controle do jogo, como o Bahia teve, mais uma vez, controlou o jogo, esteve mais perto, criou situações. Mas na hora de decidir, quem resolve? Ontem, quem resolveu? Matheus Cunha e Bruno Henrique. Foram os nomes do jogo para o Flamengo. E o Flamengo está muito encaminhado, joga no Maracanã agora com a sua torcida.
com a vantagem do empate. É uma boa vantagem. Não está garantido, nenhum dos dois duelos está fechado, mas é uma vantagem para definir em casa muito boa do Flamengo. Não, resultado expressivo do Flamengo ontem. E o Flamengo fecha um mês. Sem dúvida. Fecha um mês de agosto, muito difícil. Tem uma tela para você falar sobre isso. Bota na tela. Para ajudar o amigo aqui. Desculpe interrompê-lo, mas vai ajudar. Pode colocar a tela das lesões que você ia falar, não é? Também. Também? É muito difícil você entender como um jogador que chegou semana passada, ele saiu de campo, não sei se vocês viram a imagem, ele sendo carregado para dentro do vestiário. Quando o Tite falou sobre a contusão dele ontem. Michael. Sim. Chegou semana passada, não tem uma semana que ele está no Flamengo. O Tite falou que não fazia parte do planejamento jogar o tempo todo como ele jogou contra o Bragantino. Não sei se isso teve algum problema na lesão de ontem, jogando menos tempo, né, em Salvador. Imagino que sim. Mas por que jogou contra o Bragantino? Falou, ele se colocou à disposição, cidadão de muito bom coração, muito boa pessoa. Foi decisivo, fez o gol de cabeça. Foi. Só que ele poderia ter saído no segundo tempo, né? Só que o Flamengo está vivendo isso. Aí foi assustadora a forma como ele foi carregado para o vestiário pelo Fábio Maceredian e um outro rapaz que deve ser alguém da comissão técnica ali, fazendo uma expressão de muita dor, não conseguia caminhar. A gente viu ele saindo ali já caminhando com dificuldade. De La Cruz também botou a mão na... Aí você vai somando com... Outro dia foi o Arrascaeta na virilha. Pedro e Gabigol, posterior da coxa. Excesso de jogos. Ele vinha de pré-temporada, estava começando a temporada lá na Arábia Saudita, aí já no segundo jogo machuca. E parece ser uma lesão muscular que vai demorar um tempo para recuperar. Existem lesões que são realmente pelo excesso e tal, mas lesão faz parte do jogo do futebol, todo mundo tem. Às vezes mesmo sem excesso de jogos. E é difícil questionar também, a gente não sabendo o acompanhamento do dia a dia do departamento de fisiologia. Não dá pra falar, olha, é culpa do Flamengo, tá todo mundo machucando da coisa, claramente estão estourando. Ainda mais de uma comissão técnica que foi criticada no começo. Não é algo normal, né? Não é normal. Então, por isso, eu acho muito complicado dar qualquer tipo de opinião. É complicado porque poupava jogador, não é Exato, isso que você ia falar? Do começo do campeonato. Lembra no começo do Brasileiro? Aquele jogo que foi muito ruim contra o Palmeiras no Allianz Parque das duas partes. Já era um Flamengo que rodava ali no começo. Então, assim, é estranho acontecer para uma comissão técnica que se preocupa tanto com isso e sempre bateu nessa tecla, mas o que você falou é verdade, é um número muito elevado para o padrão. Então, assim, não dá para eu falar no meu achismo aqui... De coxa, né? Exato, então não dá para falar... A exigência é muito grande. Exato. E assim, De La Cruz... Mas o Flamengo está nas 3 competições. Sim. Você acha que houve erro de planejamento? Também, o São Paulo também está, o Corinthians também está. Eu acho que sim. Você acha que houve erro de planejamento? Que sentido? Quando começa o campeonato estadual, o Flamengo repete o que já fez muitos anos, de nos primeiros jogos, joga molecada. Sim. Aí na final você vai tirar? A final foi contra o Nova Iguaçu. Mas você vai tirar? Vai pôr reserva na final? O Flamengo tem uma série de problemas. Poderia ter colocado, estava 3-0. Poderia tranquilamente ter colocado. Contra o Nova Iguaçu, ganhando de 3-0, você pode botar um time reserva que você vai ser campeão do mesmo jeito. Você acha que os titulares não querem jogar o jogo da taça? Fica ali no banco, no final entra e levanta a taça. Não tem problema, são campeões do mesmo jeito. O Flamengo, ele tem a exigência, pelo peso do clube, do investimento, de ganhar todos os jogos. E isso joga uma pressão gigantesca em cima da comissão técnica. Que quando tira jogador... É cobrada. Não pode! Que bababá, que o Jorge Jesus, em 2019, colocava todos os jogos. E o Flamengo teve um problema seríssimo, que foi a Copa América. Porque levou 5 jogadores importantes, titulares, regulares do time, e exigiu demais dos que ficaram. E quando os caras voltaram, não voltaram descansados. De La Cruz está já há muito tempo sem condição de jogar o futebol dele. Jogou no início do ano, depois parou. E isso é um problema que é recorrente no Flamengo. Tem acontecido ano após ano. A dificuldade de você manter a saúde física do elenco, também mental, mas acima de tudo, a saúde física do elenco. Por isso, quem melhor solucionou a situação foi o atual técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Quando ele fez a opção, brasileiro é o time B. Ponto. Mas tem chance de se ganhar esse jogo, vai com o time B. Eu vou ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Ganhou. E foi demitido. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus lá atrás foi eliminado da Copa do Brasil. E aí teve semanas para trabalhar. Porque a gente olha para frente o calendário do Flamengo e a gente pensa, não vai melhorar nada.
Porque ele continua nas 3 competições. Que bom. É ótimo que ele continue nas 3 competições. Bom pro Flamengo, mas ele não vai dar descanso para os seus jogadores. E já que você E cada citou, vez mais esticando a corda, porque são jogos contra adversários mais difíceis, jogos mais decisivos, jogos mais importantes, e que ninguém tem respiro agora. Vai ter seleção brasileira, eliminatórios. Gerson e Pedro estão convocados. O Gerson ontem saiu sem quase respirar do campo. Vai descansar quando? Nunca. já que você lembrou, é sempre bom destacar, viu, Prats, que o Tite agora sofre com esses problemas da mesma forma que esse técnico que está aqui na tela ao lado dele já sofria quando foi técnico do Flamengo. O Rogerião. Renato, quando foi técnico do Flamengo, sofria com os mesmos problemas, lembra? Jogador machucado, jogador fora por lesão. Faz tempo. Talvez seja o preço pago por um time que é muito bom, que está sempre nas finais, chegando nas finais de todas as competições, disputa mais jogos. Talvez, eu estou dizendo, não tenho certeza, mas não sei o que vocês pensam. O calendário brasileiro impede que você encare tudo com o time principal. Não é só o Flamengo que tem problemas com lesões de jogadores, mas o Flamengo tem tido mais. É só você ver a lista que a gente acabou de mostrar. E o Flamengo nem é o time com o maior número de jogos na temporada, tá? Não. Fortaleza. Fortaleza. Líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza tem 56 jogos na temporada. E se desloca como ninguém se desloca no Brasil 55. também. O Flamengo chegou a 51, se não me engano. Se você começa a ganhar, você é punido no futebol brasileiro. E ainda assim, de repente, pode falar, mas o Flamengo também foi contratar jogadores de seleção. Aí você desvirtua totalmente a coisa. Você não pode contratar jogador de seleção porque ele vai ser convocado e vai te desfalcar. A partir do momento que você entra nessa linha de raciocínio... O errado é ter jogo durante a data FIFA. E assim, só o Brasil que tem isso. Agora não vai ter. Isso é um absurdo total. Dessa vez, sim. Porque a gente ainda está falando nos méritos esportivos. Assim, o quanto que o Flamengo está sendo podado e mesmo assim está brigando nas 3 frentes. Mas além de tudo, cara, a gente tem que pensar nas pessoas. Esses caras que estão se machucando, é a profissão deles, é o corpo deles que está sofrendo com isso. Então, mais do que falar das chances do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Botafogo, que fica limitado por conta de lesão, são jogadores que não estão conseguindo exercer a profissão deles no mais alto nível por conta de uma brutalidade do calendário, que sempre existiu, mas esse ano, com a Copa América sendo simultânea às competições, para mim, extrapolou qualquer limite da sensatez aí. Então, eu não consigo falar dessa situação, e a gente pode falar do planejamento do Flamengo, se poderia ter feito algo diferente para ter lidado melhor com isso, mas ainda assim, o grande responsável é quem organiza. E também os clubes, porque depois eles ficam insatisfeitos durante a competição, depois que a coisa já está resolvida. Isso é para ser batido no pé antes de você acertar que a Copa América aconteça em meio a Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e tudo mais. E domingo, amigo Rafael Prats, nosso capitão do F360 hoje, Sabe o que você está fazendo? tem Corinthians e Flamengo. Sim. O Tite foi perguntado ontem, ele não quis falar sobre esse jogo, falou, não, domingo é outra história, eu quero falar da vitória aqui contra o Bahia, que foi, repito, um resultado expressivo do Flamengo ontem em Salvador. A gente tem de ver o time que o Tite vai colocar, né? A gente tem visto o Tite em uma situação talvez que não seja a situação que ele imaginava em relação a jogadores contundidos, a muitas mudanças de um jogo para outro. Agora, nessa situação, de tentar ter um time minimamente organizado, mais equilibrado, como o negócio de falar tanto em equilíbrio, o Flamengo tá caminhando bem. É um Flamengo que está forte na Copa do Brasil, com uma enorme vantagem rumo à semifinal, que está numas quartas de final de Libertadores. E aí nada pessoal, Eugênio, mas é favorito no confronto. Favorito, mas é bom. É favorito, mas não está classificado. Mas é favorito. Então a gente está falando de 2 boas possibilidades de semifinal. A sua resposta para essa pergunta que está aqui é sim? Depende Esquecer o espetáculo? Depende do contexto. A gente está falando de um Atlético Mineiro em que esqueceu do espetáculo para fazer o que fez o São Paulo. Então, assim, no mata-mata, como fez contra o Bolívar, eu acho que está certo. Acho que você não tem que se preocupar. Mata-mata é outra história. Mas no brasileiro, acho que você tem que, pelo time que você tem, acho que você ainda pode apresentar um jogo, não necessariamente estético, mas assim, dominante, de controlar o rival, de não sofrer a queda que sofre no segundo tempo. Então, acho que no mata-mata, acho que dá pra gente esquecer mais. Adoro o exemplo que o Eugênio trouxe aqui algumas vezes. Qual que é o exemplo que o Eugênio falou? Do Real Madrid. Toda hora esse Real Madrid aparece. O Real Madrid, todo mundo elogia, é maravilhoso, é campeoníssimo. Jogou contra o Manchester City, deu espetáculo o Real Madrid? Não, ali a ordem foi a seguinte, eu analisei taticamente... Aliás, não só no do ano passado. Eu posso falar, o Dom que vai concordar comigo. Não só do ano passado, no outro ano também...
Foi campeão com o Courtois, o melhor do campeonato. Foi uma inovação do Ancelotti ali. Pouca gente percebeu, o Dom que percebeu, o Dom que acompanha. Aí é bonito. Não, era o seguinte ali. Quem passasse do meio campo 3 vezes era substituído. Era uma coisa, uma novidade que o Ancelotti trouxe. Você que está inventando. Era o seguinte, passou na linha do meio campo uma vez, já é divertido. 2, 3, sai. Ou seja, o Real Madrid eliminou o Manchester pega City, ratão, né? só passou no meio campo uma vez. Que é pega ratão e é o Real Madrid fazendo isso. Mas é o pega ratão. Aí é bonito. O Centro cansou de fazer isso nos anos 80 com o Juventus. Cansou de fazer isso com o Juventus. Então por que o Flamengo tem que dar espetáculo toda hora? Não, eu acho que não são coisas excludentes, Abel. Assim, não é assim, porque a gente cai naquela situação que é quase uma dualidade. Assim, você prefere jogar bem e perder, por exemplo, o Bahia ontem jogou bem e perdeu, ou jogar menos e ganhar? Não, acho que dá para jogar bem e ganhar. O Tite quer isso, todo mundo quer nem isso. Sempre. Não, por nem isso sempre. Por isso que eu gostei do Agora, exemplo do Real o que a Madrid. gente precisa Se o lembrar- Real Madrid se dá o direito, às vezes, de só se defender para tentar ganhar e passar, por que outros times também não podem? E é isso que eu digo no mata-mata, né? Porque o mata-mata é o que oferece esse risco de você ser eliminado. O pós 4-1, que o Botafogo dominou o Flamengo e fez 4, poderia ter 5, 6, poderia ter 5, 6, 7 mais. O Flamengo foi a La Paz, tinha uma missão ali, sair classificado, saiu. Jogou quinta-feira à noite, voltou ao Brasil, domingo, Bragantino no Maracanã, ganhou. Continuou brigando e está brigando pela ponta do brasileiro ainda, tem muito brasileiro para acontecer. Foi para uma Copa do Brasil quarta-feira em Salvador, contra um time muito bem treinado como é o Bahia, do Rogério Ceni, e ganhou. Então, acho que assim, e na fase anterior, pegou uma pedreira. A resposta eliminou o Palmeiras. Já poderia ser a final do campeonato. Ué. É isso, como poderia ser agora também. Então, acho que em relação a resultado, a entregar o resultado, a ter uma resposta, ainda mais a curto prazo agora, o Flamengo foi muito bem. Veremos domingo em Itaquera e depois na volta da Copa do Brasil também. Tá aí, galera. Isso está acontecendo por vários motivos, né? Não é só um fator, né? Por exemplo, a CBF contribuiu bastante não paralisando o Campeonato Brasileiro no período da data FIFA, né? Na Copa América, no caso, né? E agora vai parar. Graças a Deus, agora vai parar. Cara, vamos lá então para as lesões, cara. Flamengo espera ter volta de Pedro contra o Corinthians, mas problemas musculares explodem em 15 dias. Temos aqui o Michael e De La Cruz ontem, né? Eles se lesionaram também com problema na coxa. Vão passar por exames de imagem para saber a gravidade. Problemas na coxa direita sofridos durante a vitória por 1-0 sobre o Bahia na última quarta-feira, ontem no caso, né? O detalhe é o seguinte, cara. O temor é grande por mais 2 lesões musculares que se multiplicam no elenco do Flamengo. Se confirmadas, serão 5 lesões parecidas no intervalo de 2 semanas. Pedro e Gabriel Barbosa se machucaram no dia 15 contra o Bolívar no Maracanã pela Libertadores. O camisa 9, aliás, tem retorno projetado contra o Corinthians domingo. 3 dias depois, foi a vez de Arrascaeta sair lesionado no clássico contra o Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. E na última quarta-feira, Michael e De La Cruz também foram parar no departamento médico. Tá aí o Arrascaeta, lesões musculares em 15 dias. Pedro, posterior da coxa esquerda. Gabriel Barbosa, posterior da coxa direita. Arrascaeta, adutor da coxa esquerda. De La Cruz, posterior da coxa direita. Michael, posterior da coxa direita. Impressionante. É bem preocupante, né, galera? É bem preocupante, cara. O temor é grande, hein? O temor é grande. Só essas lesões aí que pode atrapalhar o Flamengo. Temos aqui também uma nota, né, que saiu hoje aqui, ó. Bastidores, entenda como Alexandro ajudou o Flamengo a contratar Alcaraz. Lembrando que os dois jogaram juntos pela Juventus, né? Ligação por vídeo após anúncio do lateral foi importante para o argentino bater o martelo e topar vestir a camisa rubro-negra. Alexandro ainda não vestiu a camisa e nem entrou em campo pelo Flamengo, mas já ajudou o novo clube com uma assistência fora das 4 linhas. O lateral esquerdo foi o segundo reforço desta janela e teve papel fundamental na contratação do terceiro, o meia Carlos Alcaraz. Companheiros e campeões pela Juventus da Itália, eles têm uma boa relação que contribuiu para selar a contratação do argentino. Alexandro conversou com Alcaraz, também chamado de Charlie pelos mais próximos, né? Influenciou a topar o projeto do Flamengo. Tá, então, galera, que foto bonita, né? Aqui, ó, os dois juntos, Alexandro e Alcaraz. Tá aí, então, galera,
Bem, cara, feliz por um lado e preocupado por outro lado, né? Flamengo saiu na frente, primeiro jogo da Copa do Brasil, uma vitória importante sobre um rival bom, né? O Bahia é um time muito bom, muito bem treinado hoje, dá trabalho sempre, né? O Flamengo venceu pelo Brasileiro com muito trabalho, venceu no finalzinho e ontem vencemos com muito trabalho, muita dificuldade também. É isso, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscrevam aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!